Damos agora a palavra a Miguel Prata Roque, professor desta faculdade, para nos falar agora de um outro nível, a questão dos direitos económicos e sociais, mas na Constituição portuguesa. Muito obrigado, então. Agradeço ao convite do Sr. Professor Paz Ferreira, do Dr. Vítor Nogueira, e começava por dizer que eu também tenho dois problemas. Aliás, tenho três. Não falo castelhano fluente, também falo muito depressa, e tenho um terceiro problema, é que ainda sou assessor jurídico do Gabinete de Juízes do Tribunal Constitucional. E não queria que esta minha intervenção fosse interpretada como qualquer aclaração, porque parece que nos dias recentes tem estado em voga esse termo, até porque o atual Governo revogou a norma do Código de Processo Civil que permite a formulação de pedidos de declaração aos tribunais. E, portanto, também não faria sentido eu fazer aqui alguma aclaração a propósito da jurisprudência constitucional relativa a direitos sociais. Mas há algo que perpassa todas as intervenções e muitas das vezes que perpassa a intervenção daqueles que não são juristas, que é a ideia de que a Constituição é rígida, que o Tribunal Constitucional não toma em consideração as circunstâncias atuais, históricas, económicas, quando faz a sua interpretação do direito. E era, no fundo, a propósito desse tema que eu gostava de refletir um pouco. Porque, obviamente, que nem o legislador, nem o administrador, nem o julgador podem passar ao lado de crises conjunturais. E vamos lá ver, quando nós temos um inimigo muito poderoso, foi o que aconteceu, eu quase que vou aqui causar um incidente diplomático, mas foi o que aconteceu, por exemplo, quando Nuno Álvares Pereira, em Aljubarrota, ao invés de ficar fechado dentro da sua fortaleza, decidiu ir para campo aberto para defrontar os castelhanos, abrindo valas precisamente à entrada dos exércitos portugueses, mas lutando de corpo aberto. E eu acho que é isso que os juristas precisam de fazer, é enfrentar que, de facto, estamos perante uma situação de emergência económico-financeira, mas chamar esse estado de emergência económico-financeira para o discurso do direito. O direito tem que saber reagir face a essa circunstância. E a minha intervenção funda-se, no fundo, na ideia que Franklin Roosevelt também já expressou em 1944, quando fez o discurso do Estado da União, em que propôs uma Second Bill of Rights, que era a ideia de que necessitous men are not free men, ou seja, homens necessitados não são homens livres. Isto demonstra, portanto, que sem haver um grau mínimo de preservação dos direitos sociais, também não há liberdade. Daí que é um pouco estranho, de facto, a contraposição que tem sido feita entre a ideia de direitos, liberdades e garantias de um lado e de direitos sociais e económicos do outro. E há, de facto, alguns sinais que nós diríamos contemporâneos de degradação dos direitos sociais. Há dois grandes vetores que têm afetado essa possibilidade de garantia dos direitos sociais. Por um lado, o desenvolvimento da sociedade científica e tecnológica. E nós, muitas das vezes, tendemos a viver o presente desconsiderando um pouco a história, o passado. E eu aproveitava, aliás, para citar um texto muito interessante de Albert Einstein, um texto filosófico, que foi escrito na primeira edição da revista Monthly Review, em 1949, a que Einstein apelidou de Why Socialism? Porquê o socialismo? E dizia Albert Einstein, o progresso tecnológico resulta mais frequentemente em maior desemprego do que no alívio do fardo do trabalho para todos. E nesta época tecnológica é isso que nós constatamos curiosamente. Há grandes conquistas do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico, mas elas, ao invés de servirem para libertar o homem, para lhe dar mais tempo de lazer, mais tempo de cultura, mais tempo com a família, servem para o escravizar. E é um pouco, eu acho que é algo
que nos deixa praticamente estupefactos nos dias de hoje é que, com tantas conquistas científicas e tecnológicas, nós não tínhamos conseguido enquadrar um modelo social que permita que todos beneficiem do progresso e desse mesmo desenvolvimento tecnológico. Aliás, o que se verifica, e este é outro dos fatores, a meu ver, do declínio da eficácia dos direitos sociais, é que, por força da globalização, verifica-se também aquilo que se costuma designar em direito global a chamada race to the bottom, ou seja, a corrida até ao fundo do poço. Isto costuma ser ilustrado por um episódio muito engraçado ocorrido em 1890 nos Estados Unidos da América, que também costuma ser designado por Delaware Effect. O que é que aconteceu? Aconteceu que o Estado Federado de New Jersey adotou um conjunto de legislação de derrubo de barreiras jurídicas e económicas ao investimento para atrair indústrias para esse Estado de New Jersey. E o Estado de Delaware decidiu ripostar. E então, cada vez que havia uma legislação liberalizadora por parte do Estado de New Jersey, o Estado de Delaware ripostava, levando praticamente ao fundo o grau de proteção dos direitos sociais desse mesmo Estado. Daí que se fala nesta ideia de race to the bottom. E é isso que nós verificamos nos dias de hoje. É que, vamos lá ver, quando falamos em competitividade, queremos que nos equiparemos a Estados como a República Popular da China. E isso, de facto, é perturbador do ponto de vista desse grau de proteção dos direitos sociais. Eu já agora também gostava de dizer outra coisa. É que uma coisa é nós reconhecermos o estado de emergência económica ou financeira, que, a meu ver, como é um estado de emergência, tem que ser necessariamente conjuntural e não perpétuo, não estrutural. Outra coisa é retirar ao homem algo que é essencial, que é a esperança no progresso, a esperança na melhoria das suas condições de vida. Porque isso é uma condição insuperável e quase que antropológica da própria sobrevivência do ser humano. O ser humano só acorda todos os dias porque tem aquela crença mística de que o dia seguinte será melhor. Se nós formos todos os dias confrontados com a perspectiva de que vou viver pior amanhã, vou viver pior na próxima semana, vou viver pior no próximo ano, vou viver pior daqui a 10 anos, obviamente que isto potencia, por um lado, o desprezo pelo culto do mérito. Porque, claro, eu não me vou esforçar se eu sei que, por mais que me esforce, que esse mérito não será premiado, que eu não terei retribuição. Não há, portanto, essa dinâmica de esperança. Aliás, eu citava aqui um autor de que eu gosto muito, Santiago Kovadlov, que no ensaio O Homem com Esperança dizia, isto são ensaios de intimidade, é um autor argentino que em 2002 escreve o seguinte ensaio, O Homem com Esperança, e diz o seguinte: a esperança funda-se na convicção de que a adversidade não tem de ter a última palavra. Portanto, quer dizer, não é uma questão de sermos utópicos, não é uma questão de sermos otimistas, é uma questão de aceitarmos que há adversidades em fases da nossa vida, mas que ela pode ser ultrapassada, que o homem tem essa capacidade de autorregeneração. E este discurso autoflagelador da atual comunidade social, não são só os políticos, não são só os comentadores, há quase que incrustado no nosso espírito esta ideia de falta de desesperança, chamaria eu assim. Agora só um enquadramento rápido pelo seguinte, porque já foi aqui falado, por exemplo, no princípio do não retrocesso dos direitos sociais. E aparentemente houve, há algumas décadas, uma tendência para achar que este era um princípio típico dos direitos sociais e económicos. E a ideia, eu fazia uma breve distinção, uma vez que isto também é um curso de aperfeiçoamento, todos já dispõem desses conhecimentos básicos, mas a grande distinção entre direitos de liberdades e garantias, os chamados civil rights na lógica anglo-saxónica, é que os civil rights, direitos de liberdade, são direitos que exigem a abstenção por parte dos poderes públicos. Ao contrário dos direitos sociais, que exigiriam precisamente uma intervenção, portanto, ativa desses mesmos poderes públicos. E, portanto, a lógica de degradação da eficácia jurídica dos direitos sociais tem passado precisamente por isso, pela ideia da reserva do possível. A tal vírgula,
não é? A tal vírgula que depois continua desde que seja possível. Mas, vamos lá ver, cada vez mais atualmente esta distinção entre os direitos de liberdade e os direitos sociais se tem esbatido por dois fenómenos. Porque os direitos de liberdade também exigem uma conduta positiva por parte do Estado. Por exemplo, na proteção do direito à vida. O Estado tem direito a não retirar a vida aos seus cidadãos, mas tem direito também a promover os mecanismos tendentes a essa proteção. Por exemplo, a criação de hospitais públicos. Por exemplo, a criação de sistemas de socorro e de emergência civil. Por exemplo, a existência de tribunais para julgar atentados contra esse mesmo direito. Por outro lado, quanto aos direitos sociais, económicos e culturais, é verdade que eles consistem em normas programáticas. São aquilo que, por exemplo, Robert Alexis considerava por mandados de otimização, ou seja, o que se está a exigir ao legislador é que, na medida do possível, crescentemente vai implementando esses mesmos direitos. Agora, quanto à proibição do retrocesso, eu acho que, era por isso que há pouco estava a falar na diferença entre nós defendermos o direito acantonados numa fortaleza ou defendermos o direito em espaço aberto, dando o peito às balas. Porquê que faço esta intervenção? Porque muitas das vezes há determinados setores, científicos, políticos, que defendem o princípio do não retrocesso de tal forma que torna essa argumentação irracional. Ora, eu não entendo que seja inadmissível a regressão do âmbito de proteção de certos direitos, sejam eles direitos de liberdade ou direitos sociais, por vários fatores. Desde logo porque nós vivemos numa sociedade aberta e plural, democrática. Se houver eleições periódicas e em determinado programa político vencedor se determinar a redução do âmbito de proteção de alguns direitos para a proteção de outros direitos, faz todo o sentido que o âmbito máximo de proteção desses direitos possa ser restringido, desde, como disse o Sr. Conselheiro, claro, reservando, protegendo esse núcleo essencial do direito. Por outro lado, estes fenómenos de crise económica são fenómenos que também, obviamente, convocam todos os poderes públicos, o legislador, o administrador, o julgador, para fazer, se necessário, uma contenção do âmbito de proteção desses mesmos direitos. Agora, mesmo que não exista a proibição de retrocesso, existem princípios gerais que são absolutamente ancestrais, como o princípio da igualdade, como o princípio da segurança jurídica, como o princípio da proporcionalidade. Se eu restringo um direito, restringo respeitando necessariamente estes princípios. E, portanto, a regressão, a meu ver, na proteção dos direitos sociais pode ser, de facto, equacionável, admissível, num estado de emergência económico-financeira, mas não pode ser-lo com violação destes princípios gerais. E, aliás, no caso do ordenamento jurídico português, é precisamente isso que o Tribunal Constitucional tem vindo a dizer reiteradamente. Mas agora precisava também definir o que é isto do ponto de vista jurídico do estado de emergência económico-financeira. Porque às vezes nós ouvimos certos licenciados em Direito pela nossa faculdade, como o Dr. Camilo Lourenço, encarar o estado de emergência económica-financeira como se fosse uma licença para matar. Portanto, estamos em estado de emergência, há estado de emergência, há causa justificativa. Pois é, talvez. Ainda dizem que somos exigentes, já viram? E, portanto, vamos lá ver. O que é o estado, do ponto de vista jurídico? Nós temos que juridificar esse estado de emergência económico-financeira. Como é que o podemos fazer? Bom, desde logo há um vetor que tem que ser excluído. É que os nossos constituintes, esses perigosos soviéticos, Diogo Freitas do Amaral, Francisco Sá Carneiro, Jorge Miranda, António Sousa Franco, esses perigosos soviéticos incluíram na Constituição um mecanismo jurídico excepcional, que é precisamente o estado de sítio e o estado de emergência. E tipificaram as condições, não só substantivas para a declaração desse estado de sítio e desse estado de emergência,
mas também tipificaram o procedimento necessário para a sua declaração. Aliás, se nós virmos o catálogo do artigo 19 da Constituição, veremos que só alguns direitos são passíveis de suspensão, mesmo durante esse estado de emergência. E o estado de emergência apenas pode ser declarado em caso de ameaça externa, em caso de guerra ou em caso de grave calamidade pública. Tenho alguma dificuldade em incluir a dificuldade de financiamento das pessoas coletivas públicas como uma grave calamidade pública, mas poderíamos discuti-lo. Agora, isto quer dizer que o Estado não se pode proteger em situações de emergência económica ou financeira? Eu sinceramente acho que não. Eu já o escrevi, aliás. Acho que há uma figura jurídica que é o estado de necessidade constitucional que justifica que, eventualmente, o legislador possa restringir direitos sociais e direitos de liberdade protegidos na Constituição. Esse estado de necessidade constitucional tem requisitos muito bem definidos. Um desses requisitos é, obviamente, a temporaneidade das medidas aplicadas. Porque o que é que acontece no estado de necessidade constitucional? O Estado, obviamente, tem um interesse na sua própria autoconservação. Ora, se o Estado deixar de ter recursos necessários ao seu financiamento, todos os demais direitos cairiam em cascata. E essa, aliás, é a lógica que levou o Tribunal Constitucional, no Acórdão sobre o Orçamento de Estado de 2011, a pronunciar-se no sentido que haveria um excepcional interesse público em haver uma redução, por exemplo, da remuneração dos funcionários públicos. O argumento é este, é que se o Estado não adotar aquelas medidas naquele momento, o próprio Estado podia estar em perigo. É quase aquela ideia de que o Estado tem direito à legítima defesa face a uma ameaça externa. Mas um desses requisitos do estado de necessidade constitucional é precisamente a natureza temporária dessas medidas. E o problema é que, como tem sido dito até por outros conferencistas neste painel, estas medidas temporárias têm tendido a tornar-se definitivas ou a transformar-se naquela experiência que eu tive. Eu, felizmente, andei sempre no ensino público e na minha escola secundária, quando entrei no 7º ano, tinha uns pavilhões pré-fabricados, que eram temporários. E eu saí no 12º, passados 6 anos, e os pavilhões ainda lá estavam a servir de salas de aula. Portanto, esta lógica do temporário em Portugal é sempre estranho. Nós fazemos uma coisa temporária e ela depois vai-se, porque é mais difícil mudar a situação. O que é que eu acho e o que é que se pode fazer, designadamente, o que é que o julgador constitucional pode fazer? E eu gosto de me pronunciar em abstrato, nem sequer em relação à situação portuguesa. Isto já acontece, por exemplo, em sistemas constitucionais como o sistema francês e o sistema italiano. Eu acho admissível a prolação daquilo que chamo de juízos precários de constitucionalidade. Explico. O Tribunal Constitucional de qualquer país tem a faculdade de declarar que determinada norma não é inconstitucional naquele momento, mas que há uma causa justificativa que temporariamente autoriza o desrespeito da Constituição. Mas, ao mesmo tempo, esse juízo precário de constitucionalidade pressupõe um chamado mandado de conformação constitucional. E eu vou dar um exemplo muito clássico, até que cruza o direito da União Europeia com o direito constitucional. É que, por exemplo, no caso italiano, o Estado italiano era muito acusado de não ter normas restritivas da concentração da propriedade nos meios de comunicação social. Todos nós sabemos o peso que o Sr. Silvio Berlusconi tinha e ainda tem nos meios de comunicação social italianos. E, aliás, houve várias resoluções aprovadas no Parlamento Europeu, inúmeras iniciativas legislativas comunitárias no sentido de promover esse pluralismo
na pluralidade dos meios de comunicação social, ao ponto de haver vários recursos no Tribunal Constitucional italiano no sentido de declarar a inconstitucionalidade de normas que não protegiam suficientemente o pluralismo dos meios de comunicação social. E o Tribunal Constitucional italiano, a Corte Costituzionale, começou por dizer: bom, eu deteto de facto aqui uma inconstitucionalidade, porque não há uma proteção suficiente da liberdade de imprensa e do pluralismo de expressão. Mas insto o legislador, porque às vezes, quer dizer, o Tribunal Constitucional português já é tão contido e às vezes ouço uns comentários tão acusadores que às vezes as pessoas podiam ir... A vantagem da internet hoje em dia é que qualquer pessoa vai ao Google, vão ao Google, põem Corte Costituzionale e estudam a jurisprudência constitucional italiana. E, portanto, antigamente as pessoas tinham desculpa, porque, coitadas, tinham que ir para as bibliotecas, tinham que ir ao estrangeiro, tinham que ser nobres e ter dinheiro suficiente para viajar. Hoje em dia, a globalização também trouxe essa democratização. E, portanto, antes de falarem, os atores políticos, porventura, deveriam informar-se. E o que fez a Corte Constitucional italiana foi precisamente isso. Foi, num primeiro momento, dizer: eu, de facto, deteto aqui um indício de inconstitucionalidade, mas aceito que o legislador tenha tempo para adotar a legislação necessária para suprir essa inconstitucionalidade. E a Corte os sucessivos governos italianos também, quer dizer, ao ritmo que os governos italianos caem, torna-se difícil legislar, porque as maiorias parlamentares sucedem-se ciclicamente num período muito curto. Mas, de qualquer das formas, o governo italiano não adotou essa legislação. E continuaram a chover recursos no Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional, durante 6 anos, foi dizendo: bom, continua a verificar a inconstitucionalidade. E começou a subir o grau, a dizer: bom, cada vez mais acresce o risco de inconstitucionalidade. E o legislador italiano continua sem adotar a norma. Até que, passados 6 anos, houve então, finalmente, uma decisão de inconstitucionalidade por parte do Tribunal Constitucional. O que é que eu quero dizer com isto? Eu convivo bem com um julgador constitucional que diz: não me cabe a mim tomar decisões de política legislativa. Cabe-me a mim apenas verificar se há indícios de violação dos direitos, sejam de liberdade, sejam sociais. E eu, de facto, verifico esses indícios. Foi o que o Tribunal Constitucional fez em 2011. Aliás, a propósito do corte dos salários, disse que esse corte dos salários colocava em causa o princípio da segurança jurídica, mas que havia uma urgência na adoção de medidas de contenção de despesa. E autorizou-a. E, aliás, para não acharem que eu estou aqui a fazer uma interpretação corretiva do acórdão, leia esta passagem. O que diz o acórdão 396 de 2011 é: são medidas de política financeira, basicamente conjuntural, de combate a uma situação de emergência, porque optou o órgão legislativo devidamente legitimado pelo princípio democrático de representação popular. Portanto, medidas de política financeira basicamente conjuntural, de combate a uma situação de emergência. Ora, uma emergência é uma emergência, não é? Eu, quando estou a fazer arroz em casa e queimo o arroz, só tenho emergência enquanto aquilo está a arder. No dia a seguir não é emergência, na semana a seguir também não, passado um ano muito menos. E, portanto, o drama aqui é saber até quando é que o julgador constitucional pode fazer cessar essa tal medida temporária. Mas, como tenho procurado expressar ao longo desta minha exposição, que termino já, o que eu acho que não se pode fazer é o seguinte: é que esta natureza temporária dos juízes precários de constitucionalidade pressupõe uma coisa. Pressupõe que essas medidas temporárias servem para enfrentar problemas conjunturais. Se os problemas forem estruturais, nesse caso, aquilo que se impõe é reconhecer que o bloco de normatividade nacional não corresponde à necessidade de resolver esses problemas. E então temos uma boa solução. Reveja-se a Constituição. A Constituição portuguesa também dispõe desse mecanismo. Por 2/3, os nossos representantes podem chegar à conclusão que o grau de proteção de direitos plasmado na nossa Constituição não se compadece com a capacidade de geração e de captação de riqueza por parte do Estado português. Mas isso exige, precisamente,
um novo consenso social, não entre os atores políticos, entre a comunidade política portuguesa, no sentido de mudar essa Constituição. E eu acabaria apenas citando uma expressão de Gandhi que acho que traduz, no fundo, aquilo que vos quis transmitir ao longo desta exposição. É que Gandhi dizia da violência aquilo que eu diria sobre o retrocesso dos direitos sociais. Gandhi dizia: eu sou contra o retrocesso porque parece fazer bem, mas o bem só é temporário. O mal que faz é que é permanente. E, portanto, é quanto a essa permanência do mal causado pelo retrocesso dos direitos que eu acho que os juristas, que os cidadãos se deviam inquietar e que se deviam reunir para planear novas formas de enfrentar estas também novas dificuldades. Muito